Olá, virginianos e virginianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Virgem, para mais uma leitura. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E virginianos, neste momento, muitos aqui estão por busca de tranquilidade. Existem várias questões tanto a níveis burocráticos quanto a níveis pessoais e até relacionados à saúde, que estava fora de controle, né? Parece que as coisas estavam meio que desenfreadas. Só que agora a energia, ela vai tentar te puxar aqui para um lado, na qual você tem essa possibilidade de descansar, ou que você tem essa possibilidade de tirar um momento, tirar um período ali para se cuidar. Independente do que esteja ocorrendo, vocês vão perceber que surgirá, às vezes, convites, às vezes, certas possibilidades para que você tenha um momento só seu, para que você tenha esse momento de você conseguir restaurar a sua energia, de você conseguir se recompor. Quando fala, né, deste momento na qual algumas coisas poderiam ter saído fora de controle, ressalta muito, Virgem, porque assim, às vezes você estava trabalhando demais, você estava tendo muitas tarefas, muita demanda. E quando eu falo de tarefas, eu não me refiro só em aspecto profissional. Você tinha muita tarefa na sua casa, ou às vezes a sua tarefa ali é em relação aos seus filhos, ou em relação a você cuida de alguém, né, na sua família. Então, houve muita sobrecarga, preocupações, ou até mesmo, né, uma certa exaustão aqui. E agora, a energia, ela vai poupar-los, né? A energia, ela vai dizer, olha, veja, agora você pode descansar. Usa esse tempo, né? Usa essa oportunidade que você está tendo para descansar, para melhorar. Só que o que pode acontecer? Você pode simplesmente aceitar um convite ou de repente aceitar uma situação aqui na qual você acaba se sobrecarregando mais em vez de tirar aquele momento para você ficar bem. O que eu posso citar como exemplo para vocês entenderem essa energia é o seguinte: vamos dizer que você trabalhou muito o ano inteiro, muita coisa para fazer. E isso de alguma maneira afetou a sua saúde. Você começou a ficar mal, né? Sei lá, sua pressão começou a subir, ou você começou a ter dores de cabeça, dores musculares e assim por diante, tudo bem? Então vamos colocar esse exemplo. Só que agora você ganhou da sua empresa um período ali que você pode tirar férias. E aí, quando você tira esse período de férias, em vez de você soltar a sobrecarga, fazer alguma coisa que te relaxa, né? O que faz com que você se sinta bem, você faz totalmente o oposto. Você vai assumir outros tipos de responsabilidade. Então você chega em casa e resolve sair consertando tudo, fazer faxina, ou as pessoas começam a te alugar, sabe? As pessoas começam a te alugar, falando, ai, faz isso para mim, vem aqui em casa, faz isso para mim. E aonde era para você ali tirar um momento para si, você acaba não conseguindo. E aí vai aumentando cada vez mais essa sobrecarga. E com a energia complementar, fala realmente assim, né, sobre a questão da restauração, né, purificação, aonde eu preciso acalmar as coisas dentro de mim. Não é em relação a acalmar o que está lá fora, mas o que está dentro de si. Querendo ou não, Virgem, a energia em si, ela é muito profunda.
porque ela sempre vai pegar pontos internos de vocês durante esse período, né? Então, a energia ela vai te dar um período para que você se restaure, né? Vamos dizer assim. Vamos seguir aqui, virginiano. Vamos entender um pouco mais em relação ao que pode ocorrer com vocês durante esse período, tudo bem? Virgem, a energia em si, ela vai pedir para que você use a sua sabedoria, mas é importante entender que às vezes você não vai conseguir convencer as pessoas do que elas já têm como decisão ou do que elas têm como crença. Então, por mais que você tenha ali uma sabedoria, uma visão diferente em lidar com uma determinada situação, você pode estar tentando alertar alguém, você pode estar tentando mencionar alguma situação, dar um ponto de vista, dialogar de alguma forma, só que você pode estar fazendo isso em ambiente na qual as pessoas elas negam possivelmente uma verdade, elas negam a opinião de outras pessoas, elas negam, porque tudo elas interpretam como um ataque. Então, se você vai dar sua opinião e sua opinião é diferente da do outro, o outro se sente automaticamente atacado, porque só a visão do outro existe. E pronto, e acabou. Tá? Isso pode ser também uma questão que está ocorrendo de maneira inversa, né? Você pode ter sua opinião e você pode ter uma base ali na qual você fala que a sua opinião é a correta, seria o posicionamento mais coerente a se tomar, só que toda vez que aparece alguém que pensa o contrário, você se sente atacado ou atacada de alguma maneira. Tá? Então tem essa possibilidade de ser um lado ou outro aqui, tudo bem? Mas é importante entender que independente de qualquer coisa, opiniões, pessoas que não estão com a mesma afinidade, não tem uma necessidade disso virar uma discussão e ser uma discussão prolongada, aonde depois crie determinados ressentimentos. Tudo pode ser tratado aqui de uma forma madura. Mas aqui existe realmente assim, às vezes você está tentando falar algo para alguém, dizer para alguém que algo não vai funcionar, só que possivelmente alguém pode não estar querendo ouvir. Ou até você pode estar tentando aqui poupar suas finanças, né? Por exemplo, evitar gastos, agir de uma maneira mais econômica, ou pelo menos investir aqui em um momento a dois, ou investir em um momento realmente tirar uma férias, descansar através disso. Só que vocês podem estar encontrando alguma oposição ou algum obstáculo. Porque talvez assim, ninguém quer concordar com o que você está com o que você tá dizendo, ou o lugar que você está escolhendo. E é como se você sentisse ali na energia que você quer para um ambiente onde você só queira descansar. Só que alguém próximo a você pode estar tentando agitar um pouco as coisas aqui. E aqui fala sobre cura, né? Como se vocês estivessem. Ou assim, isso aqui também pode ser uma busca que vocês estão fazendo, né? Às vezes você está com alguma ocasião na sua saúde ou alguma ocasião nesse momento e vocês podem estar buscando, ou pode ser até uma questão espiritual e vocês podem estar buscando cura, né, em alguém. Pode ser uma psicóloga, pode ser uma médica, pode ser uma nutricionista. Eu vejo muito questão de dermatologista aqui, no sentido espiritual, pode ser uma pessoa médium, uma pessoa
que trabalha ali com orientações, uma pessoa que trabalha com tarô. Aqui realmente, Virgem, eu vejo assim, ou claro, se não for necessariamente uma pessoa, eu vejo assim que você tá de alguma maneira tentando se curar e tirar uma sobrecarga emocional também. E assim, aqui tem muita sensibilidade, né, Virgem? E por haver muita sensibilidade, você acaba, né, absorvendo, querendo ou não, um certo estresse, até em relação ao ambiente que você frequenta, que você convive, você acaba trazendo aquele estresse para você por causa dessa sensibilidade, ou necessariamente não precisa ser uma sensibilidade, mas pode ser uma sensitividade por causa da absorção de energia. E é como se tudo que você quisesse no momento é que houvesse uma justiça sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que você vem vivendo. Só que, Virgem, tem uma desestrutura para acontecer. E é interessante porque essa desestrutura ela veio junto com a justiça. Então, eu vou falar um pouco a respeito disso para vocês. Existem finalizações de ciclo. Existe aquilo que nós decidimos interromper, ou terminar, ou deixar para trás. Mas existem situações que estão fora do nosso controle, ou até do nosso próprio dever. Essa energia, ela fala assim, bom, chega um certo momento que não dá para manter estruturas fracas, não dá para manter situações onde é baseado mais em mentiras, é baseado mais em manipulações, é baseado mais em enganos, né? Ou até mesmo negligência aqui. Então, assim, estruturas onde traz esses aspectos, elas não se mantêm por muito tempo. Pode, assim, muito tempo eu quero dizer assim, não é uma coisa eterna. Em algum momento, uma hora ou outra, a fachada vai cair. Porque não dá para se sustentar tanto isso. E por que que não dá? Porque às vezes envolve outras pessoas e essas outras pessoas, elas podem não ficar de acordo com essa estrutura, né? Podem ser pessoas que tenham um senso de justiça, podem ser pessoas que têm qualquer tipo ali de atitude mais sensível. Então ocorre essa desestrutura, mas ela vem do alto, né? Então é como se assim, é lei da semeadura. O que eu observo, Virgem, é que existe aqui muitas situações, principalmente nesse período aqui que eu estou fazendo a leitura, aonde fala muito sobre lei de retorno, né? Ação e reação, aquilo que você pratica, aquilo retornando para você. E não demora muito, sabe? É uma coisa assim, bateu, levou. Então é notável isso. E isso pode se dar por causa da própria energia que o mês de fevereiro, ali para o final de fevereiro, para o início de março traz, né? E esse ano vai ser um ano de muita movimentação, muita coisa acontecendo e muita distração também. E essas distrações é para tirar todos daquele olhar sobre a própria vida, do foco do que realmente quer. E aqui não vai ser também diferente com vocês, vai ocorrer todas essas situações. Só que aqui fala assim, vai haver uma desestrutura porque não dá mais para ficar mantendo uma coisa que não é real aqui. Então, assim, aqui houve alguma negligência, algum engano, algum erro foi cometido e essa estrutura ela vem abaixo. E como existe uma justiça, vamos chamar assim, justiça divina, justiça kármica, né? Vai assim haver um responsável aqui. Alguém vai ter que lidar com o que está acontecendo. E não adianta, por exemplo, chorar, não adianta tentar ali dizer, né, quem foi o culpado ou a culpada ou não, porque assim, já no início disso tudo, já havia ali uma negação, ou por parte de vocês ou por parte de alguém. Então, assim,
Alguém aqui preferiu levar tudo como um ataque pessoal do que levar com uma certa serenidade, e é exatamente por ter essa visão distorcida dos fatos é que está ocorrendo tudo isso. Né? Então parece assim que alguma desestrutura acontece aqui. E fala também sobre autoridade, ou alguém que tem uma ordem, ou alguém que chega com uma ordem. Isso aqui pode representar muito alguém com certa influência sobre uma situação. Porque através dessa, quando essa desestrutura cai, é como se viesse uma ordem em seguida. Mas aqui eu quero que vocês entendam que não é alguém tá te ordenando algo e essa pessoa, por exemplo, está querendo mandar em você e ela não tem essa autoridade. Né? Por exemplo, você está na sua casa, alguém quer ficar mandando você, não é nesse sentido. É como se essa pessoa ela tivesse autoridade para dar uma ordem aqui. Agora, em outras ocasiões, se você é representante de algo, se você tem essa autoridade, você pode estar dando uma ordem a uma família, dando uma ordem a alguém na sua empresa, porque às vezes você é chefe, ou se você trabalha ali no sentido de autoridade, né? Você está dando uma ordem para alguém devido a algum tipo de queda, destruição, ruptura aqui. Então, assim, não descartaria aqui homens da lei, né? E aí aqui sim, você pode ter sua visão sobre lei, tá? Não é essa a questão, mas pode envolver homens da lei aqui. E fala sobre prejuízo, tá, Virgem? Né? Fala sobre prejuízo, né? Pode ser até algum problema financeiro que dá, alguma questão nesse sentido. Isso aqui pode ser oficial de justiça, dependendo da ocasião, é claro. Mas aqui, assim... viraram muitas cartas aqui, só um momento, Virgem. Então, assim, né, para dar continuidade aqui, parece que realmente existe aqui alguma situação aonde pode envolver lei, autoridade, né? Vocês podem estar lidando também com uma figura paterna aqui, essa figura paterna pode estar ligando para vocês com um certo desespero, porque existe alguma coisa sendo tomada pela justiça, né? Então pode ser que alguma coisa, o que seria aqui no caso? Tá penhorando alguma coisa? Tá dando busca e apreensão em algo? Então eu vejo aqui uma energia muito preocupada com isso. Só que assim, Virgem, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque alguém não tratou as coisas com certa serenidade, porque aqui muitos vão ter que recomeçar de alguma forma, talvez recomeçar numa nova casa, num novo lugar, num novo emprego, tá? Isso depende, isso eu tô querendo dizer, depende, né, da situação. Mas isso aconteceu o quê? Porque alguém não quis ouvir o que uma pessoa que tinha ali sabedoria, ou uma pessoa ali talvez que tivesse uma sensibilidade de sentir as coisas mais a fundo, não levou em consideração, né? Então, foi deixando a coisa aumentar, não ouviu quem tinha que ouvir, e agora se resulta nisso. Né? Então, aqui realmente fala assim sobre alguma questão
né? Pode também falar de alguma coisa que envolve abandono. Então, assim, a energia em si, virginianos, quer que você dê um tempo, sabe? Que você se cuide, que você seja gentil consigo mesmo. E só que no momento que você está tirando para fazer isso, no momento que você está indo se cuidar, pode aparecer outras situações ali para chamar a sua atenção, né? Pessoas às vezes tentando ali de alguma maneira chamar a sua atenção. E assim, aqui não tem como eu falei, é uma coisa que não está no seu controle. Às vezes você não pode pegar alguém pela orelha e falar assim, olha, você tem que fazer isso. Às vezes assim, você está dando o seu melhor, você está aconselhando, você está trabalhando junto, seja o que for. Mas aqui realmente eu sinto assim que depois dessa situação, alguém vai ter que ser forte, pode ser que alguém precise buscar um advogado, alguém precise guardar provas para tratar isso. E pede assim, para que seja resiliente, né? Mesmo que a situação ela venha assuste um pouco, buscar meios de resolver, não ficar preso em críticas ou reclamações. Isso só vai atrapalhar vocês, tá bom? Os signos que eu tenho aqui para vocês, Virgem, é Touro, Libra, Aquário, Gêmeos, Leão, Áries, Escorpião, Peixes e Câncer. Forte energia de Libra, forte energia de Escorpião, forte energia de Touro, ok? Então é isso. Muito obrigada, Virgem. Se cuidem e tenham um bom período e que dê tudo certo, tá? Em relação ao que vocês estão fazendo. Antes de finalizar a leitura de vocês, só vou fazer uma pequena complementação aqui sobre essa energia de desestrutura, só para ter uma confirmação, porque assim, realmente alguma coisa vai mexer na estabilidade de vocês. Tá? Alguma coisa vai mexer na estabilidade de vocês ou vai trazer uma sensação de que parece que, caramba, eu não tive sorte aqui, né? Mas vai mexer na estabilidade de alguma maneira, tá? Então é isso que vocês precisam saber. Obrigada, Virgem. Se cuidem e bom período. Vejo vocês nas próximas leituras e fiquem atentos aí a essas movimentações de energia, procurando na melhor maneira possível lidar com elas de uma maneira consciente, tudo bem? Obrigada, tchau, tchau.